seu bem. É bom que sendo assim, levante-se, decida-se por si. Rasgue seus livros. Bom, eu cheguei aqui em Teresina em 78, mas já existia um movimento que eu não conhecia, de rock and roll da década de 70. No começo, existia duas bandas, vamos dizer assim, de jovem guarda na época, que eram os Brasinhos, Metralhas, mas eles tocavam mais música cover, né? Teve um bairro daqui de Teresina que foi muito importante, que foi o Parque Piauí. O Parque Piauí, eles elaboravam muitos festivais lá. Isso foi antes de 80. O que existia antes dos anos 80 eram as bandas como os Brasinhas, bandas de baile que faziam aquele som típico dos anos 60, Jovem Guarda, cover dos Beatles, as versões em português dos Beatles. E nos anos 80, aí finalmente apareceu o Vênus. O primeiro show de rock mesmo pesado, rock que eu vi, foi a banda do Tiço, lá no Teatro 470. Na época só existia uma banda o pessoal que gostava de rock, e a gente assistindo essa banda que se chamava o Vênus, a banda do Tiço, do Pincel, foram praticamente a primeira grande banda de rock aqui de Teresina. Não era exatamente uma banda de pop rock, era uma banda que tinha um som mais metal e que eles tiveram simplesmente a felicidade e a atitude de gravar um disco. Era um disco todo autoral. Mas onde começou mesmo, assim, eu acho que a semente da música aqui, onde ela começou, além dos festivais, que era nos bairros, foi a feirinha. Da Praça Passaralho, em 81, 82, 81, 82, 83, que era patrocinado pela Fundac. Organizada pela saudosa Sulica, ela era a secretária de Cultura. Acabava a missa, aí ele botava um caminhão de som e lá já rolava a banda Vênus tocando de Purple, Lady Zeppelin. Aquilo ali também foi entendeu? Isso, Edivaldo, já existia também. O Serol na Linha, que foi o primeiro show que eu fiz no Teatro 4 de Setembro, foi todo de música autoral e foi o primeiro show de artistas piauienses a lotar o teatro os 2 dias, né? Então, a partir daí, começou a surgir outras bandas, como o Grupo Varanda, o Grupo Candeia, que eram bandas também com trabalhos autorais, mas só que não era uma coisa mais regional, vamos dizer assim, o trabalho deles. E o nosso trabalho era um trabalho mais pop rock. Aí veio o Geraldo Brito, com o show dele também, com música autoral, mas o Geraldo Brito era mais MPB, vamos dizer assim, do que rock and roll. Que rock and roll mesmo quem começou a fazer mesmo foi a gente, né? Depois veio a banda Valon, banda Vênus. O Megahertz, eu me lembro do Megahertz, a formação do Casbaf, o Erisvaldo Borges, que é um músico clássico, ele tocando guitarra, no Megahertz. Aí começou em 84, comecei a primeira banda, que era o Vagark, né? Aí daí foi que em 85 eu fiz o Megahertz, aí apareceu a Valon, que era já do pessoal do Vênus. Aí foi que a coisa se encaixou também com Rock in Rio, entendeu? E com o show, o evento chamado Setembro Rock. Foi um acontecimento, né? Tanto do momento que a gente estava vivendo, da época do país, do final da ditadura, estava começando a coisa da abertura e do movimento rock que veio da década de 80, que veio junto com essas bandas Paralama, Legião Urbana, Capital Inicial, quando hoje está aí. Eu gostava muito da década de 80 daqui do Piauí, que era o pessoal que fazia show lá na prainha, aqui nas feirinhas que tinham aqui na Pedro II, na prainha que era ali nas coroas do Rio Parnaíba e tudo. Machado Júnior, Rubem Figueiredo, Edivaldo Nascimento, o pessoal do metal, que também na época já tinha. Já chegando nos anos 90, a galera começou a trabalhar uma postura mais assim, alternativa, né? Surgiu várias bandas, né? Entre 90 e 99, mais ou menos, teve uma safra muito boa de bandas. A gente pode citar o Citoplasma, a gente pode citar o Prós e Contras, a gente pode citar também o pessoal do As Séculas, entendeu? 90 já, aí eu fui convidado para entrar na banda
Seclas, né? O querido saudoso Fernando Conrado, né? Já com uma proposta de fazer autoral, né? A ideia já era realmente trabalhar autoral, né? Naquela época, em 90. O começo para mim foi com Citoplasma, né? Banda alternativa e música autoral. O Henrique chegou com a ideia bem pronta da gente fazer música própria, né? Fazer música autoral. No final da década de 80, né? Lá por 89, 90. A gente tinha o Noigandres, que era uma banda Machado, Naca, o saudoso Flávio também, junto com o Marcos Oliveira, né? Noigandres, tinha uma Seclas, tinha o Bate Blues Band, que era uma banda do Fifi Bezerra, tinha a banda Cura Moderna, que era do Donald. Então essa rapaziada também já vinha vindo de um festival que acontecia lá no Liceu chamado Independência ou Rock. Eu lembro bem que nos anos 80 existia uma dificuldade muito grande de você produzir discos, era vinil na época. Eu lembro de alguns discos, como é o caso do Independência ou Rock, que foi um disco que juntou vários trabalhos autorais, né, de bandas da época, Prós e Contras, Citoplasma, Seus Mitocôndrias Malucas e outros roqueiros, né? E esse disco ele foi muito marcante para mim pessoalmente, nos anos 80, e eu acho que ele tem um papel importante também nessa questão da luta pelo autoral. Veio a fase do meio da década de 90 para o fim, que foi a fase do narguilé hidromecânico, os caiporas, Itapila, essa galera toda que fez aquela coisa, a mistura do regional, de resgatar ritmos regionais e colocar rock and roll no meio, né? A Vale da Terra surgiu em 2004, a gente participava já por 3 anos do Festival Chapadão. E essa geração do Rock Moreira, do narguilé, dos caiporas, ela influenciou diretamente tudo que foi produzido depois. Diferentemente da década de 80, que foi aquela coisa que ficou um pouco lá, a geração de 90 foi uma geração que influenciou muito. Eu estava encantadíssimo, assim, o narguilé estava no auge, estavam surgindo bandas como os Caipora, dos Caipora meio que também surgiu o Rock Moreira, tinha o Itapilo, que eu adorava a banda do Itapilo, assim, então tinha muito aquela coisa ainda do pós-Mangue Beat, né? Se você pegar a produção cultural do estado do Piauí, ela é capaz de nos oferecer uma grande quantidade de material e de ótima qualidade. Autores, compositores de enorme talento, de capacidade criativa inquestionável. E se você levar em conta aquilo que eles são capazes de produzir, aquilo que eles efetivamente produzem, e levar em conta o espaço que eles possuem no meio de comunicação, você vai ver que existe uma diferença muito grande. Então, assim, capacidade existe na produção e nem sempre as emissoras de rádio, TV oferecem o espaço que eles efetivamente merecem. Tem muita gente bacana, muita gente criando, a cidade está efervescendo, temos muito o que mostrar, mas é preciso que a cidade se aproprie dela mesma, de seus espaços, das suas praças, das suas bandas, do que verdadeiramente é genuíno da gente. Porque termina se prendendo sempre ao evento e fazendo como se não existisse uma continuidade, o que demonstra pra gente um desconhecimento, um desinteresse. E não tem assim uma crítica de arte, não tem uma profundeza nessa questão da intervenção mesmo do jornalismo cultural na produção mesmo, de entender, contextualizar aquela obra de arte, aquela banda, aquela manifestação cultural onde ela estaria inserida. Eu acho que tem muita coisa a crescer a partir do momento que muda a visão desse jornalismo, entendeu? Por exemplo, nós estamos aí no meio de um chapadão. Você está entendendo? Nós estamos no meio de um chapadão onde eu, por exemplo, não estou sabendo. Fiquei sabendo porque vi no Facebook, estava lá, alguém postou um vídeo da Cami Rabelo cantando, mas eu não vejo a mídia ou o jornalismo cair em cima disso, tipo, vamos divulgar. Eu acho que tem tentado acompanhar, eu não sei se tem conseguido, né, cumprir a meta, mas o próprio fato de surgirem mídias especializadas no tema, como a Revés 3, já
mostra disso, né? Já significa que existe essa demanda mesmo. De ter, inclusive, a comunidade artística comenta muito com a gente isso, da necessidade desse espaço de circulação, de divulgação midiática do que está sendo produzido. Agora, não sei se é tão eficiente quanto um caderno diário poderia fazer, né? E muitas vezes se propõe a fazer, mas não faz da maneira que deveria. E aí, cara, qual é o artista que tu conhece, qual é a história desse artista, entendeu? E o que é que tu sabe desse cara? Geraldo Brito, Machado Júnior, Alexandre Naca, Banda Acesso, até Batuque Elétrico, Rock Moreira. E aí eu passava até... Professor, o senhor conhece a música local, a produção musical local? O senhor tem acesso a esse conteúdo? Quando fala de Teresina, não, por falta de interesse. Eu me interesso muito pela produção regional, ou seja, quando envolve as perspectivas mais do sertão do Piauí, ou seja, eu vejo uma produção extremamente pop, não criticando, né, cada um faz o que quer, então como um consumidor de informações que quando não tem interesse de determinada perspectiva, eu não consumo, ou seja, o meu não consumo é justamente pela falta de interesse, porque o meu consumo de produção piauiense ele se restringe à produção cultural sertaneja, ou seja, da região do sertão do Piauí, que é a região onde eu pesquiso, a região onde eu estou uma parte do tempo. Quando eu estou em Teresina, eu não consumo muitos produtos culturais locais, como também eu não costumo consumir muitos produtos culturais nacionais e internacionais. Ou seja, Eu trabalhei na Secretaria de Cultura daqui em 2000, no qual estou trabalhando agora de novo na Secretaria. E as pessoas, alunos das escolas e pessoas mesmo interessadas em curso de universidade, iam lá perguntar, porque eu era coordenador de música, iam perguntar, querer alguma coisa palpável, escrita da nossa música, e isso não existe, entendeu? Se você for atrás de uma história de Jaci Bezerra, de Geraldo Brito, cadê isso? Impressa, cadê o livro que fala dessa história? O único cara que tem alguma coisa escrita aqui sobre ele é Torquato Neto. E aí as outras pessoas? O papel do jornalismo cultural é crucial para que a cena continue acontecendo, porque justamente o público desconhece e a gente pode ser um mediador para que ele possa conhecer e se aprofundar. Por exemplo, não é só aquele mediador que vai dizer que show tal vai acontecer em lugar tal. É o mediador que vai, por exemplo, contar a história dos festivais de música que fizeram sucesso aqui na década de 70, que vai destacar os nomes da música clássica aqui, que é muito forte e que talvez ninguém conheça, que vai mostrar a cena do hip hop que acontece nos bairros, nos guetos e que também não chega à grande mídia. Então acho que esses pontos são muito importantes, a mediação acontecer é muito importante. Poxa, nós temos um repente que é incrível aqui. Por que o cara tá aqui em Teresina vestido de roupa de americano, vestido de roupa de frio? O que, não estou criticando, mas só achando ridículo. Querendo fazer rap como as periferias nova-iorquinas, com roupas nova-iorquinas, com sotaques nova-iorquinos, só mudando sua língua. Não adianta, isso não me interessa. É por isso que gera uma gereza. Não adianta nada eu tentar fazer uma música tentando imitar o movimento Mangue Beat, tentando imitar Los Hermanos, tentando imitar o Penck e o Lenga. Isso é o que traz o desinteresse. E muitas vezes é uma das justificativas de não trazer interesse também na cobertura midiática dessa prova. Isso termina prejudicando quem tenta fazer diferencial. Eu tenho 2 especializações, em musicologia e em educação musical. Veja bem, se a música do Piauí for uma imitação, o resto do Brasil também é. Como dizia o grande Tom Zé, tudo já foi feito, todas as escalas já foram feitas. Campo harmônico não tem mais para onde ir. Campo harmônico modal, campo harmônico atonal, certo? Não tem para onde ir. Falta uma teresicinação, se é que podemos usar esse termo, da nossa música. Há uma preocupação muito de uma perspectiva de imitar o que é de fora. Agora sim, há uma questão de identidade. Na verdade, essa é uma discussão muito mais ampla, assim, de a gente se entender como um povo no Nordeste que tem uma identidade. Aqui no Piauí é difícil, não é tão simples assim você sair delineando assim, a identidade do piauiense é assim, a identidade da música piauiense é assim. A gente entende que a música que é dita como regional, ela tem sua importância como um registro. Assim, cara, o que existe de música tradicional, de tradição folclórica no estado tal? Existe
música tal, ritmo tal e sei lá, coisa do tipo. A gente preferiu tratar a música de um jeito mais amplo, colocar o samba, entender a música como brasileira mesmo, procurar mais elementos de brasilidade. Logicamente que não tem como fugir, e a gente gosta muito de colocar as coisas da linguagem, que eu acho que é onde a gente pode ter um traço legal, um traço das expressões, um traço... Isso é muito cultural. Tem público para boas músicas, tem público para todo tipo de música, para qualquer segmento da arte. Eu sempre não limito assim tanto a música. Mas eu não sei, porque tem festivais, os artistas têm um bom trabalho, tem onde encontrar. A reportagem sobre a história dos festivais, ela nem teve uma repercussão midiática importante e eu avalio ela como uma das mais importantes, pelo caráter de memória que ela tem, por um resgate da história dos festivais que a gente não tem na cidade em lugar nenhum. Então, tipo, mesmo quem promovia esses festivais, a Fundação Monsenhor Chaves, ou o pessoal da UFP, ou os estudantes da época, não guardam relatos nem informações sobre isso, no máximo uns recortes de jornais e tal. Mas uma coisa que eu acho interessante, pelo menos nós já começamos a nos admirar, que também isso não tinha muito, a gente já começa a gostar mais do outro, de reconhecer no outro um artista grande, porque nós éramos tão provincianos que o cara só é grande se tiver na mídia, se for. Você não é grande sem ser conhecido, sem ser famoso. Porque a sua grandeza não está na sua fama, ou sem ter morrido, porque é o Torquato Neto. Quer dizer, está na hora de nós termos outro Torquato Neto, não no sentido suicida, mas no sentido de alavancar outra pessoa. Desculpa aí, Torquato. Tem que ter um catálogo musical escrito com foto, com a história. Precisariam ter jornalistas, empreendedores que também, se de repente, fizessem também um jornalismo alternativo. Na meu ponto de vista, nós temos essa carência. Porque os meninos hoje, eles crescem ouvindo essa música que está aí rodando, que é moda. Mas se fizesse com que o menino de pequeno, de menino, começasse a ouvir a música piauiense, eles iam conhecer nossos artistas. Então, eu acho que o papel do jornalismo é esse. É escrever sobre nossos artistas, dar uma força. Enquanto jornalista, o jornalista tem que ir atrás de notícia. E artista é uma boa notícia. O jornalista hoje trabalha dentro da redação. O salário é muito baixo do jornalista, ele não tem tempo para fazer uma pesquisa. Ele faz de tudo um pouco, ele tem que saber dessa política, ele tem que saber dessa polícia, ele tem que saber do que está acontecendo na cidade, dos problemas de cidade, né? Ao longo dessa história do jornalismo no estado do Piauí, a gente tem se preocupado um pouco na formação de jornalistas setoristas, os jornalistas especializados em determinados assuntos. Mas em Teresina a gente ainda tem um jornalismo muito atrasado com relação a isso. Ainda está muito verde o nosso jornalismo cultural, apesar de já ter um bom tempo. Né? A gente ainda é um dos estados que vive mais de política, que vive mais de polícia. Devido ao fato de os jornalistas culturais não saberem de fato o que faz o jornalismo cultural. O que o jornalismo cultural faz basicamente é resenha eventos, seja uma peça de teatro, seja um show, ou sei lá, uma apresentação de balé. Então a gente não vê, o máximo que acontece é a divulgação de que o evento vai acontecer, não uma resenha de como foi, do que foi usado, das tecnologias usadas na apresentação. No caso de um show musical, do set list, ninguém comenta o set list, ninguém comenta. Não há esse tipo de jornalismo praticado aqui em Teresina. E eu acho assim, que como essa preparação, ela começa nas universidades, nas faculdades, você precisa incentivar os jornalistas que saem a serem especializados em determinados assuntos e também nos meios de comunicação quando contratam. Olha, nós estamos contratando você com o propósito de fazer jornalismo na área de cultura. Então, na universidade você vê as modalidades de jornalismo, né? O esportivo, social, político, policial, cultural, enfim. Agora quando você chega no veículo, a história é outra. Você tem que abandonar basicamente tudo que você viu na universidade para fazer aquele feijão com arroz, aquela meia boca e publicar rapidamente. Sei lá, você não se importa em estar fazendo um trabalho com profundidade, em estar
entrevistando, indo atrás das pessoas que produzem a cultura aqui na cidade. E é uma área que eu gosto muito, né? Tenho muita afinidade, e eu não estudei isso, a gente estudou, eu lembro que a gente leu alguma coisa sobre raízes do Brasil, enfim, a gente não teve uma matéria muito bem colocada e tal, então a gente não teve esses olhos voltados para a cultura local, né, para conhecer mais. A gente meio que estudou a cultura meio que com relação à união de raças e tal, mas não teve uma pesquisa voltada para cá, então, ou pelo menos algum trabalho que despertasse esse interesse, né? A questão das editorias de cultura, elas são jogadas para escanteio, entendeu? Elas não têm uma atualização constante, então eu acho que se a universidade tivesse uma disciplina bem voltada para isso, né? Para dar uma importância que a cultura tem que ter, entendeu? Eu acho que a editoria de cultura ela não estaria em segundo plano, ou terceiro, quarto plano, entendeu? Mas eu acho que os jornalistas têm que se remexer. A gente tem que mirar um pouquinho na velha escola do jornalismo e ir até onde as pessoas estão, inclusive descobrir talentos, porque essa também é uma função do jornalismo. Então essa é a grande falha. Eu acho que se a gente melhorar o comportamento do jornalista, isso também pode mudar. Pode ser melhor trabalhado e melhor incentivado, principalmente nesses jovens jornalistas que começam a se formar agora, né? Novas consciências, novas aberturas. Agora, tem muita gente aqui dentro de Teresina, aqui no Piauí, muita gente dentro da capital, que não acredita na nossa música mesmo. Nós temos, e o pior é que essas pessoas estão em lugares estratégicos. Essas pessoas ou não acreditam, ou se acreditam, não querem fazer nada por essa música. O seguinte, no caso aqui do Piauí, normalmente os artistas que fazem sucesso, ou que fizeram sucesso, como foi o Lázaro do Piauí, Frank Aguiar, esse pessoal que é de uma linha mais regional, houve um investimento do governo. Vamos apostar, por exemplo, o João Cláudio foi assim. O João Cláudio, no governo Mão Santa, ele reuniu vários empresários no Palácio do Karnak e disse assim, vamos apostar nesse menino aqui. Mas eu vejo com bons olhos, nós vivemos aqui nessa cidade, temos que lançar um olhar sobre ela, um olhar de paixão sobre ela, um olhar de amor sobre a nossa cidade. Somos artistas do planeta Terra, porque artista da Terra é minhoca.